E aí, pessoal, quem ainda tá com dúvida com relação ao conteúdo de estequiometria, cheguei num exercício de estequiometria e agora, o que é que eu faço? Então, eu separei aqui um passo a passo para nós, para a gente ir decodificando essa questão aí, a fim de encontrar a resposta correta, beleza? Então, o primeiro passo numa reação, num exercício de estequiometria, é você escrever a equação. Então, geralmente, o exercício ele vai nos dar a equação aí que representa a reação que está envolvida na pergunta. Em quais casos ele pode não nos dar a equação e pedir que a gente desvende aí quais são os produtos, por exemplo, a partir de 2 reagentes. Pode estar trabalhando conosco uma reação de neutralização. Lembra delas? Então, a reação de neutralização é relativamente fácil você encontrar os produtos, por quê? Você já sabe que sempre numa reação de neutralização, tu tens aí uma base, que a gente identifica pelo OH como ânion da substância, e tem um ácido onde a gente identifica aí o H+, como cátion da substância, certo? Então, nós sabemos que cada OH da base tem uma carga -1, certo? Então, é sinal de que o elemento que está acompanhando esse OH, ele vai ser um cátion, ele vai ter uma carga positiva. Para a gente descobrir que carga é essa desse cátion, basta a gente saber da fórmula quantas bases, quantos OHs estão presentes aí, né? Então, se aqui a gente tem 2 OHs, sendo que cada OH é -1, é sinal de que a carga desse meu cálcio, desse meu cátion aqui, tem que ser +2, certo? Então, sei que o OH é -1, o 2 que está acompanhando o OH, jogo para lá para saber a carga do cálcio, certo? No ácido, então, para eu saber a carga do ânion que acompanha o meu H+, é o mesmo raciocínio, certo? Então, eu tenho 3 H+ aqui, por quê? Porque a carga do meu ânion é -3, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe aí que o OH e o H+ vão se juntar para formar uma molécula de água, certo? Quantas moléculas a gente vai saber lá depois que fizer o balanceamento. Então, se eu sei aí que está formando água, o que me sobra? Me sobra o Ca. Então, sempre quando a gente vai escrever a fórmula de um sal, cátion seguido do ânion, e eu sei que o ânion é o PO4 que veio lá do meu ácido. Agora, eles estão na proporção de 1 para 1? Não sei. Como é que eu vou saber? Olhando a carga deles que eu determinei lá antes pela minha regrinha da base do ácido. Então, eu sei que o Ca é +2 e eu sei que o PO4 é -3. E aí, para eu saber a proporção entre eles na fórmula do meu sal, vou fazer a regra da tesoura. Então, eu sei aqui que eu vou ter 3 Cas para cada, e aí a gente coloca entre parênteses, 2 PO4, certo? Então, eu sei aí a fórmula do meu sal a partir das cargas que eu descobria lá pensando na fórmula da minha substância, sempre usando, ó, regra da tesoura, certo? Agora, o que me faltaria aqui era balancear, né? Próximo passo aí, escrevi a equação, preciso balanceá-la. Então, vamos lá. Podemos usar sempre para o balanceamento a regra do macho, que vocês chamam aí, né? Que a gente começa pelo metal. Não é uma regra fixa, mas ela costuma nos ajudar aí, né? Porque eu começando pelo metal, geralmente tenho mais chance de dar certo. Não tenho nenhum metal, sigo para o ametal, né? Depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. A gente costuma deixar o oxigênio por último, nessa minha regra aqui do balanceamento do macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, porque o oxigênio ele costuma aparecer mais vezes. Então, aqui, nessa minha reação, o oxigênio está em todas as 4 substâncias. Então, a gente deixa ele para o final, para não nos complicarmos aí. Então, o metal que vem por primeiro aí na nossa regra é o cálcio.
Tenho 3 cálcios nos meus produtos, preciso de 3 cálcios nos meus reagentes também. Então, altero lá o coeficiente estequiométrico, certo? Depois o PO4. Posso pensar agora, né, no usar metais aí. Tenho 2 PO4 nos meus produtos, só um PO4 nos meus reagentes. Então, eu preciso de 2 ácidos ali para balancear o PO4, certo? E agora, por último, temos a água aí para balancear, né? Quantos hidrogênios nós temos lá nos nossos reagentes? Temos 3 vezes 2 hidrogênios aqui nas 3 bases, certo? São 3 CaOH, onde tem 2 OHs ali cada uma, né? Então, 3 vezes 2 são 6 hidrogênios, mais 2 vezes 3, mais 6 hidrogênios aqui. Então, ao todo, eu tenho 12 hidrogênios nos meus reagentes, certo? Se eu tenho 12 lá, preciso ter 12 nos produtos, já tenho 2, para chegar no 12, multiplico por 6. Então, balanceei aí a minha equação ácido-base. Descobri quais eram os meus produtos e balanceei, certo? Essa é uma possibilidade de equação que o exercício não dê e que nós tenhamos que descobrir. A segunda possibilidade aí, ó, são as reações de combustão de compostos orgânicos. Por exemplo, a combustão do metano. Combustão completa, ela sempre segue a mesma ordem aqui dos nossos reagentes e produtos. Então, vai ter lá um combustível, que é o que vai queimar, nesse caso o metano. O metano, para entrar em combustão, precisa reagir com o gás oxigênio. Então, sempre o gás oxigênio vai aparecer como um segundo reagente aí. E vai formar a combustão completa, CO2, gás carbônico e vapor de água, certo? Então, coloca aí as unidades, os estados físicos, certo? Então, gás metano, gás oxigênio, formando gás carbônico e vapor de água. Então, a reação de combustão sempre vai seguir essa lógica. Vai reagir com oxigênio, vai formar gás carbônico e água. Combustão completa de compostos orgânicos, certo? Para balancear agora, eu começaria pelo carbono. Tenho um carbono nos produtos, um carbono nos reagentes, fechou. Seguiria para o hidrogênio agora. Tenho 4 nos meus reagentes, 2 nos meus produtos, certo? Então, preciso formar 2 moléculas de água. Oxigênio agora, tenho 2 nos reagentes e tenho 2 com 2, certo? 2 águas, cada água tem um oxigênio, então são 2 oxigênios e 2 oxigênios do meu CO2. Então, 2 com 2 são 4, só tenho 2 lá. Preciso ter 4 também, então vou alterar o meu coeficiente estequiométrico. A gente nunca muda, né? O subíndice, porque ao alterar o subíndice, nós estaríamos alterando a fórmula da substância. Não podemos alterar a fórmula da substância, a gente pode alterar a quantidade de vezes que a substância aparece, certo? Então, um terceiro tipo agora, ó, de reação que o problema pode só nos falar sem nos apresentar a equação, é uma reação de deslocamento, como vocês tinham na lista de exercício. Então, a questão falava assim, que o zinco sólido reagia com ácido clorídrico em excesso, formando gás hidrogênio. Então, ele já tinha nos dito um dos nossos produtos, certo? Se formou gás hidrogênio aqui, é porque esse zinco, aliás, deslocou esse hidrogênio daqui. Se sobrou hidrogênio, o que mais que eu tinha? Eu tinha o zinco e tinha o cloro, formando cloreto de zinco, que depois, numa das alternativas, você vai ver que ele fala a palavra cloreto de zinco. Então, a gente poderia já pensar dali na fórmula do sal formado aqui, certo? Como eu sei a proporção entre eles? Preciso saber, nesse caso, do NOx do zinco, certo? Se fosse um elemento do grupo 1 da tabela periódica, eu saberia que era mais 1. Se fosse um elemento do grupo 2, eu saberia que era mais 2. Mas e o zinco? Pela nossa regra de NOx, o zinco ele tem sempre NOx mais 2, certo? Então, o NOx do zinco aqui é mais 2, certo? Beleza? Para eu saber a proporção, sei que o cloro tem carga menos 1, porque ele está no grupo 17, ou então porque ele está aqui, ó, acompanhado de um hidrogênio ácido. Logo, a carga dele tem que ser menos 1. Então, zinco é 2+,
cloro é menos 1. Faço a regra da tesoura e fico sabendo o quê? Que a fórmula do meu sal é ZnCl2, certo? Agora, para balancear, poderia começar pelo metal, tenho um zinco de cada lado, então não faz diferença aí, eu querer mexer no zinco agora. Passo para o meu ametal, que é aí o cloro, e aí a gente pode pensar o quê? Que eu tenho 2 cloros nos produtos, 1 cloro nos reagentes, preciso de 2 cloros nos reagentes, certo? Agora, o zinco continua balanceado e o hidrogênio balanceou, eu colocando o coeficiente ali. Então, nós temos aí a reação montada, certo? São os 3 casos onde o exercício vai nos pedir a reação sem nos mostrar a equação, tá? Geralmente, então, os exercícios nos mostram a equação, a gente tem que começar, então, balanceando, tá? Pode seguir a regra do macho, mas a tentativa e erro aí é o que vai te ajudar. Por exemplo, aqui, então, para nós pensarmos nos próximos passos aí da nossa resolução. Tem a questão, 1 mol de zinco metálico reage com excesso de ácido clorídrico, produzindo hidrogênio gasoso, que é a reação que nós acabamos de balancear. Então, a gente sabe aí, ó, que a equação é o zinco sólido, ou zinco metálico, reagindo com ácido clorídrico para formar cloreto de zinco e gás hidrogênio. Segundo passo agora, balancear. Já balanceei lá em cima, vou utilizar o balanceamento que eu já fiz. Tenho a equação escrita e balanceada, certo? Nosso próximo passo agora é identificar o que pede o problema. Esse nosso problema aí, ele pede para julgar as afirmativas, certo? Então, a primeira aí, a 0 graus e 1 atm formam-se 22,4 litros de hidrogênio. E aí, como é que a gente resolve agora? Tem que identificar quais são as substâncias que o problema está relacionando. O que ele está relacionando aí? Hidrogênio. Hidrogênio com o quê? Ele já tinha me dito lá, ó, 1 mol de zinco. Então, a minha relação aqui está entre zinco e hidrogênio. Zinco e hidrogênio, que nesse caso é o hidrogênio gasoso que formou lá. Certo? Qual a proporção entre eles? Estão reagindo de 1 para 1, certo? Então, identifiquei as substâncias, identifiquei a proporção entre elas. Agora, quais unidades estão sendo relacionadas? O problema me disse que eu tinha 1 mol de zinco metálico. E a minha afirmativa está relacionando com o volume de hidrogênio. Qual é o volume de 1 mol de hidrogênio? Na CNTP, a 0 graus e 1 atm, o volume de 1 mol de gás é 22,4 litros. Então, aqui, eu nem precisei fazer regra de 3, certo? Porque dá a proporção entre eles lá no meu balanceamento e identificando quais eram as unidades que estavam sendo relacionadas, eu já matei a questão, certo? Então, agora, é necessário 1 mol de ácido clorídrico para que todo o zinco seja consumido? Vamos ver. Qual é a proporção entre zinco, o que ele está relacionando? Zinco com ácido clorídrico. Qual é a proporção? Lá do meu balanceamento. Eu sei que 1 mol de zinco reage com 2 mols de ácido clorídrico, certo? Então, do balanceamento, ele me disse isso. E aí a pergunta, 1 mol desse é necessário para consumir todo o 1 mol de zinco que ele me deu no problema? Não, a gente sabe que são necessários 2 mols. Então, a letra B aí estava errada, certo?